Alô, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super maravilhosamente bem, prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 20 do livro de Juízes. Logo em seguida leremos o capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. Também leremos o capítulo 34 de Jeremias, exatamente. E concluiremos com a leitura do capítulo 5 e 6 do livro de Salmos. Deixa marcadinho aí, abre em Juízes, capítulo 20, para que a gente possa dar início e se deleitar em mais uma leitura. Me justificando quanto ao atraso de algumas publicações de vídeo, minha gente, eu não sei o que houve. O Wi-Fi da minha casa, Wi-Fi de onde eu trabalho, nenhum estava carregando o vídeo. Demorou, sério, de um dia para o outro. E olha que a resolução nem coloquei para carregar em 4K. Na verdade, todas as vezes que eu coloquei o vídeo para carregar em 4K nunca deu certo. E aí, no final das contas, acabou que carregou um dia depois e, consequentemente, atrasou o calendário dos demais. Mas eu só me dei conta de que não tinha carregado, porque eu coloquei, tipo, eu digo, vai carregar daqui a pouco, né? Só me dei conta depois que veio a notificaçãozinha pra mim, né? E eu. Aí, só pra me justificar, pedir perdão a vocês, contar isso. De fato, eu não me atentei de que não tinha enviado. E eu sempre fico ligada no Wi-Fi quanto nos dados móveis. Mas aí, como é um arquivo grande, né? Enfim, de toda forma, eu vou estar enviando amanhã duas leituras da Bíblia, manhã e noite. E depois de amanhã também, para que a gente possa aí manter esse calendário em dia e vocês possam acompanhar. Vocês organizam no cronograma de vocês, mas de toda forma vai estar aqui disponível para que vocês possam ouvir, tá certo? E antes de iniciarmos a leitura da Palavra do Senhor, os capítulos para o dia de hoje, vamos começar com um momento de oração. Então, fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Pai eterno, Deus bendito, louvamos ao Senhor pela graça de termos a Tua palavra em mãos, a oportunidade de ouvi-la, de ler. Deus nos instrui por meio desse áudio que está chegando a todas essas pessoas que têm dedicado um pouquinho do seu tempo para ouvir. Deus também fala conosco por meio da leitura daqueles que dedicaram um pouquinho também do seu precioso tempo para estar se deleitando na leitura, até mesmo só da tua palavra. Nos encoraja a perseverarmos, ó Deus. Abençoa para que os tantos povos que ainda não têm acesso ao teu evangelho venham a ter. Levanta as pessoas para que venham traduzir a tua palavra, que venham publicar, ó Deus, de modo que mais pessoas venham ter acesso a esse conteúdo preciosíssimo. Muito obrigada, Deus, por se revelar a nós e nos dar a graça de até mesmo termos a oportunidade de ler em várias versões e edições. Muito obrigada, Pai, por ser tão bondoso. E pedimos que o Senhor nos encoraje a perseverarmos até o final deste ano, que o Senhor venha me ajudar a estar um pouco mais atenta, para que não venha ocorrer novamente a falta quanto ao horário, quanto aos dias de publicações dos vídeos, que o Senhor seja conosco, a nos guardar e a nos fortalecer, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, seja ela espiritual, financeira, social, dos nossos relacionamentos como um todo e principalmente na nossa saúde. Te louvamos e clamamos ao Senhor no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 20, que vai dizer o seguinte: todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria que puxavam da espada, e os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram:
Contem-nos como aconteceu essa maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim à noite, cercaram a casa em que eu estava, queriam me matar e abusaram da minha concubina que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são os filhos de Israel. Portanto, discutam o assunto e tomem uma decisão. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá passar a sua tenda, e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá, um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel, vamos separar 10 homens de 100, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim, todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem contra essa cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? Agora entreguem-nos aqueles homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindo de suas cidades, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia os filhos de Benjamim convocaram das duas cidades 26.000 homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Dos homens de Israel, além de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: Quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela, junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Porém, o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor, dizendo: Devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: Sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles. E mataram mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: Devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: Vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes, pelas estradas das quais uma vai para Betel e a outra vai para Gibeá. E no campo mataram uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Eles estão sendo derrotados, como das outras vezes. Porém, os filhos de Israel disseram: Vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas.
todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo o Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio da espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os filhos de Israel e já tinham matado uns 30 deles. E diziam, com certeza eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim, os perseguiram, e onde repousavam, ali os alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Os filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. E ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-nos de perto até Gidom, e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as coisas que encontraram. Capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciões e com um certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tertulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordem entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísia, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que tais coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo
o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Capítulo 34 do livro de Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, lá e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor, Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra aos seus pais, os reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo: ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isto, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas estas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém, nas cidades de Judá, que ainda restavam, a saber, Laquis e Azeca, porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só estas haviam ficado. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus, e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo judeu seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, libertando cada um os seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e os sujeitaram outra vez à escravidão. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz uma aliança com os pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, cada um deve libertar o seu patriota hebreu que tiver sido vendido a vocês como escravo. Depois que ele o tiver servido durante 6 anos, você lhe dará a liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos nem atenderam. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos seus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito aliança diante de mim no tempo que se chama pelo meu nome. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado conforme a vontade deles, e os sujeitaram outra vez à escravidão. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um a seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregou liberdade para vocês, diz o Senhor: liberdade para a espada, para a peste, para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os que farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. E os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vocês. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Farei com que as cidades de Judá fiquem em ruínas e sem moradores.
capítulo 5 do livro de Salmos. Dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos e como escudo os cerca da tua bondade. Capítulo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu clamor. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Amém e amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.